Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo importante aqui, bem legal. Eu acho que vocês vão se divertir junto comigo. Quero deixar aqui um abraço para todos vocês que estão acompanhando os vídeos. Estamos aí cruzando várias métricas interessantíssimas, principalmente em termos de compartilhamentos. Semana passada foram mais de 48 mil compartilhamentos só aqui no site, no YouTube, na página no YouTube, né, no canal, incluindo Facebook, também Instagram, mais de 16 mil compartilhamentos. Realmente os vídeos estão alcançando literalmente toda a comunidade adventista no Brasil. Essa é a verdade, porque todos os adventistas no Brasil, tecnicamente, são 1,2, segundo os livros, né? A gente sabe que o pessoal da Secretaria das Igrejas mente só um pouquinho, mas contando com esse número falso, vamos considerar que seja verdade, todos os adventistas do Brasil cabem na região ali da Grande São Paulo, literalmente. Então, é uma bolha bem pequena. Adventistas, na verdade, não representam uma população muito grande no Brasil, são realmente uma bolha bem pequenininha. Então, isso facilita muito o alcance das pessoas no Brasil. Então, a gente programa bem os algoritmos, todos os mecanismos de alcance de todas as plataformas estão bem alinhadas, bem afinadas, e a gente tem alcançado adventistas pra caramba. Isso é excelente. Então, muito obrigado a você que compartilha os vídeos. Esse vai ser um vídeo bem divertido de fazer, porque é um react de um debate que o meu amigo pastor Joaquim de Andrade, aqui eu deixo um abraço muito especial ao meu amigo pastor Joaquim de Andrade, um apologista, um dos melhores do Brasil, histórico, um cara que tem conhecimento fantástico e que representou muito bem aí o Evangelho de Cristo no debate, com um pastor adventista que, olha, vou te falar, é de rir para não falar outra coisa. Mas vamos ao react, vou colocar aqui alguns vídeos só, vou colocar, acho que se não me engano, 6 ou 7 vídeos, trechos, né, do debate. Eu espero que o pessoal da rádio Unidade não se oponha, né, a gente utilizar o vídeo deles. Aliás, eu vou até mandar um e-mail para o pastor César Cavalcante, falando que nós estamos utilizando alguns trechos do vídeo do debate deles também para reagirmos, ok? Muito bom. Nós vamos falar sobre adventismo, então aperte os cintos, e eu quero que você se divirta nesse vídeo, eu não quero que você fique triste. Eu pensei em várias formas de dar uma tonalidade, né, para esse react, mas eu acho que diversão e dar risada é o melhor. Então, vamos nos divertir com mais um pastor adventista, e basicamente, vocês sabem, uma das melhores estratégias, e aqui eu parabenizo o pastor Joaquim de Andrade, porque uma das maiores e melhores estratégias com relação ao debate com adventistas e com pastores adventistas é deixar que eles falem. Deixa eles falar. Deixa eles soltarem tudo que eles têm no coraçãozinho deles, todas as crenças. Deixem as duas bocas, uma falando com a outra ao mesmo tempo. Deixa eles falarem. É a melhor coisa que existe. Quando um pastor adventista fala, muitas pessoas despertam. Então, esse é o ponto. Excelente. Então vamos lá? Sem mais delongas, agradecer a todos vocês aí do Instagram também, do WhatsApp, todos vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, vai ser bem legal, bem divertido. Vamos lá então. Primeiro ponto, né? Primeiro vídeo. Vou tentar, vou me segurar, mas a gente vai rir pra caramba nesse vídeo, mas vamos em frente, vamos com calma pra gente economizar energia. Vamos lá, vídeo número 1, segue para vocês. Vou ficar aqui do lado esquerdo, no canto, e vocês acompanham o vídeo. Vamos lá. Do presidente da sua instituição, isso é verdadeiro, pastor? Se o senhor contrariar as palavras de Ellen G. White, o senhor não pode ser ministro da Igreja Adventista? Isso não é perigoso, não é? Colocar uma mulher, e aqui uma pergunta, e depois eu vou perguntar também aqui ao pastor Joaquim, no mesmo nível canônico dos profetas do Antigo e do Novo Testamento, que teremos um problema seríssimo, porque Paulo disse em Efésios 2:20 que a igreja está fundamentada, né,
na doutrina dos profetas e dos apóstolos. E nós sabemos que Ellen G. White está quase 1.800 anos depois. Então, eu queria que o senhor me respondesse isso. Primeiro, se o senhor contrariar o espírito de profecia que é anunciado como Ellen G. White, se o senhor não pode ser mais pastor da igreja, e essa questão de equiparar as profecias de Ellen G. White no mesmo nível das Sagradas Escrituras. A palavra é sua, querido pastor Alexandre Ribeiro. Bom, Só antes do pastor Alexandre Ribeiro falar, eu quero dizer que você não pode ser pastor da Igreja Adventista se você for contra Ellen White, se você falar que ela errou, óbvio, né? Se você falar contra a Dilma, já visto o Ezequiel Gomes, né? Se for falar contra o PT e contra a Dilma, você é chutado da igreja, participar de manifestação. Mas, se você estiver ali junto lá dentro da associação lá do Sul, da Igreja Adventista, e você estiver traindo a sua esposa com a esposa de um outro líder da igreja, um pastor, aí você pode ser adventista. Você pode continuar pastor normalmente. Pode ser pastor do Novo Tempo, pode ser pastor de várias coisas ali, se você estiver ali quebrando outros mandamentos, mas contra Ellen White não pode. Só um adendo para a gente começar esse vídeo, mas deixa o pastor adventista falar, deixa ele falar. Vamos lá. Fala aí, pastor, explica pra gente. eu começo respondendo essa pergunta com o texto de Cristo. Certo. E aqui é um dos textos que ele fala que quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que ensinar toda a verdade. Tudo o que é verdade dentro das Escrituras. Então ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja, a igreja adventista, para a gente poder assim deixar o ouvinte assim um pouquinho mais esclarecido, o dom profético de Ellen White não é uma coisa, não é algo que caiu de paraquedas dentro da igreja. Então veja, você tem dentro da escatologia o momento ali da perseguição na Idade Média. Isso, de acordo com a nossa compreensão, no final dos 1260 dias, perto de 1798. E você tem uma série de profecias ali, a queda das estrelas, você tem terremoto, você tem o dia escuro, você tem até chegar ao desapontamento de 1844. Então, o que acontece? Ellen White, à medida em que a igreja vai observando a sua conduta, a sua postura, aquilo que ela vem trazendo para a igreja ao longo do tempo, é observado que, de fato, ela recebeu o dom profético. Tá? E você tem uma série de profecias ali, a queda das estrelas, você tem terremoto, você tem o dia escuro, você tem até chegar ao desapontamento de 1844. Ok. Então, ele falou aqui de vários pontos que, segundo na cabeça dele, provam que Ellen White tem uma autoridade profética. E ele citou aqui 3 coisas. Ok. Essa daí sabe aquelas coisas de lenda urbana, Chapeuzinho Vermelho, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê? É a mesma coisa, no mesmo nível dessas bagunças que os adventistas acreditam. Então vamos lá, ele falou de 3 coisas aí, vamos comparar então para ver se de fato o que Ellen White falou sobre esses 3 pontos proféticos aí são realmente suficientes para validar a autoridade profética de Ellen White. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês então. Queda das estrelas. Vamos lá. O que Ellen White falou? Em 1833 apareceu o último, lembre-se dessa palavra, o último. Lembre-se novamente, Adventista 7.000, o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de seu segundo advento. Olha só, disse Jesus, as estrelas cairão do céu, Mateus 24:29, e João no Apocalipse declarou ao contemplar em visão as cenas que que deveriam anunciar o dia de Deus, e as estrelas do céu cairiam sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6:13. Essa profecia teve, olha só o que ela disse, Adventista, essa profecia teve cumprimento surpreendente, impressionante, na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833, grande conflito, capítulo 17, página 303, parágrafo 1. Beleza, então aqui, exatamente o que o pastor adventista falou. Caiu estrelinha,
Então, vamos lá, queda de estrela. Vamos combinar que isso daí não precisa nem ser adulto. Estrela é uma coisa, meteorito é outra, tá? A gente não vai entrar não vamos entrar nem nesse assunto. Se você não sabe a diferença entre meteorito e estrela, vai no Google, pega um vídeo na internet e aprende. Pergunta ao seu professor de ciência. Estrela é uma coisa, meteorito é outra. São duas coisas completamente distintas, ok? Mas aí vem a tal da chuva meteórica como cumprimento último dos sinais da vinda de Cristo. Isso Ellen White falou. Só que é o seguinte, vamos avançar. O que foi que Ellen White viu? Vamos aos pontos rápidos aqui. Por que a chuva leonídia de 1833 não pode, adventista, ser considerado cumprimento profético? É incrível como a igreja adventista ainda não consertou isso, dizendo que Ellen White errou, tá? O evento bíblico é singular e profético. Apocalipse 6,13 descreve um evento único e dramático, não um fenômeno cíclico. É um fenômeno que acontece toda hora. Entendi. Ou previsível, como as chuvas de meteoros. Tá aí. E tem um QR Code aqui para você, clica nele para você aprender um pouquinho mais, adventista. Vê que a Ellen White estava mentindo. 2, a Leonídia ocorre todos os anos. Peraí. Então o cumprimento profético de Ellen White, de Mateus 24, 29, de Apocalipse, acontece todo ano, mas é um cumprimento, vou te falar, esse cumprimento é para cumprir mesmo, viu? É para cumprir mesmo, todo ano acontece. Vamos lá. Mesmo que tenha picos intensos a cada 33 anos, ela não é um evento único na história, mas um fenômeno astronômico natural e periódico. Que interessante, né, Ellen White? O adventista não pode, né? Não pode ter uma profetisa que pega um evento que acontece o tempo todo e fala que aquele é o último sinal da volta de Cristo. Típico de gente do século XIX. Vamos lá. 3, ligação com o cometa Tempel, 1866-1. Essa chuva que aconteceu lá nessa época aí de 1833, está ligada à órbita de um cometa com ciclo de 32,2 anos, o que mostra sua natureza científica e não sobrenatural. Então, sobrenatural, gente, aquela coisa que você olha, nossa, aconteceu, não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Nunca mais. É sobrenatural, é uma coisa importante. Tanto é que ela citou aqui, o texto dela fala para ser o último dos sinais. Último, né? Eita, Ellen White. Vamos lá, adventista. 4. Ellen White se referia à chuva de 1833. Claro, foi clara sobre isso. Ela afirmou que esse fenômeno era o cumprimento direto da profecia de Apocalipse, mas ele foi apenas um dos muitos picos cíclicos da Leonídia. Olha só. Por último, 5, a profecia aponta para um sinal extraordinário. A chuva de meteoros de 1833, embora impressionante, não teve impacto global. Outro ponto importante que deve ser considerado o adventista do sétimo dia. Poxa, se é um sinal profético, é o último sinal que Ellen White falou, poxa vida, tinha que ser global, né? Então o pessoal lá na Austrália, o pessoal no Brasil, o pessoal na Índia, o pessoal na China, o pessoal na Coreia do Norte, o pessoal na Rússia, lá na Groenlândia, no Polo Norte, no Polo Sul, entre as ilhas perdidas do mundo, as focas e os pinguins, todos deveriam ver, todos deveriam ver o sinal, que é o último da volta de... Mas não. Embora impressionante, não teve impacto global, nem se encaixa como um sinal escatológico universal. Então tá aqui o QR Code. Ellen White, falsa profetisa, pastorzinho adventista refutado ali pela NASA. Poxa vida. Vamos lá. Para ficar um brinde para vocês, um brinde rápido, ok? Adventista do sétimo dia. Eu acho que vocês devem fazer um culto, tá? Especial. Um culto no dia 3 de novembro ou até o dia 2 de dezembro de 2025. Vocês escolhem aí essa janela entre 3 de novembro e 2 de dezembro. Eu espero que aí o pessoal da Igreja Adventista no Brasil prepare um grande evento para promover ali o grande ciclo do cumprimento cíclico de Ellen White da chuva dos meteoros. Olha só, vamos lá, Associação Paulista Sul, União Sul Brasileira, DSA, Divisão Sul-Americana, o Rafael, como chama? Rafael Rossi, você que é o evangelista aí que chutou o Luiz Gonçalves, naquela coisinha daquela mentira que você criou lá sobre a pessoa que estava lá tendo casos, né, com o Luiz Gonçalves. Você criou essa mentira aí, por que você não pode criar? Cria uma outra mentira, cria um evento, olha que legal, cria um evento
entre 3 de novembro e 2 de dezembro desse ano, 2025, para comemorar a chuva dos meteoros, do comprimento de Ellen White, porque vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. A taxa esperada é de 15 meteoros por hora, com meteoros muito rápidos, 71 km por hora. O céu estará favorável, com a lua crescente e pouca iluminação. O radiante está na constelação de Leão e o fenômeno está ligado ao cometa Tempel-Tuttle, ou Tuttle. E aqui a melhor observação após a meia-noite, longe das luzes urbanas, ok? Então, Igreja Adventista Sétimo Dia, quero convidar todos vocês aí para um evento que com certeza a igreja tem que promover esse evento. Ellen White falou que isso daí é cumprimento profético, tá bom? Excelente. Vamos para o próximo. Terremotos. Ele falou de terremotos, não falou de terremotos? Adventista, senta que você precisa estar sentado para ouvir essa daí. Vamos lá. Ellen White sobre o terremoto de Lisboa. Olha o que ela disse. Em cumprimento dessa profecia. Que profecia? A profecia de Apocalipse. Lembra que vai cair todas as estrelas, os terremotos, etc. Então Ellen White achou, não, está acontecendo esse cumprimento profético. Só que Ellen White, como segundo a Adventista, profetiza do Senhor, ela diz que a profecia ocorreu em 1755. 1755. Então ela nem tinha nascido ainda. Ellen White nem existia nessa época, galera. Ellen White não existia nessa época. Mas ela disse, olhando para trás nos livros, nas notícias, sei lá, no boca a boca, ficou sabendo do terremoto de Lisboa, e ela falou, não, peraí. Isso daí é um cumprimento. Isso é um cumprimento profético. Ocorreu no ano de 1750, o mais terrível terremoto de que há registro. Adventista, presta atenção nessa frase. O mais terrível terremoto de que há registro. Ela escreveu isso em 1888. Tá? A profetisa. Nós estamos falando de profeta aqui. Nós não estamos falando aqui da galera mais simples, não. Estamos falando de profeta. Gente que tem acesso ao trono. Tá? Uma enorme onda varreu a costa da Espanha e África, engolindo cidades e causando grande destruição. A Ellen White só sabia disso porque já tinha acontecido. Ela não previu isso, ela nem existia em 1755. Muito bem. Vamos então na lista. Por isso que eu falo, informação é um problema, né? Quando você tem acesso à informação, é um problema. Quando você tem acesso à informação adventista, isso é um problema. Agora, não querer ter acesso à informação, isso é um problema seu, da sua consciência. A gente está aqui te ajudando, tá bom? Vamos à sequência de terremotos. Vamos pegar uma sequência lá. Aconteceu o grande terremoto de 1755 em Lisboa. Está aqui registrado, é história, isso é fato, aconteceu, tá? Vamos então, século XIX, século XX e século XXI. Nós tivemos essa lista inteira de terremotos. Eu coloquei um destaque aqui para o terremoto de São Francisco, 7,8 na escala, tá bom? Mas nós tivemos terremotos terríveis. Adventista Sétimo Dia, existiram terremotos terríveis. Só que Ellen White volta a dizer, em cumprimento da profecia, ela falou que o 1755 foi cumprimento profético, uma enorme onda, e ela falou o seguinte, o mais terrível de que há registro. Ela escreveu isso em 1888. 1888. Vamos lá então. 1868, Ellen White já estava viva. 1868, aconteceu um terremoto terrível, com tsunami, com uma bagunça terrível, 9.0. Pensa num terremoto de 9.0, gente. É destruição para não acabar mais. Aconteceu na região do Peru e do Chile, ali entre os dois países, na região de Arica. Entre esses, houveram também 886, também aconteceu em Charleston, nos Estados Unidos, 7.0, aconteceu em 60, 1900, agora no século 20, 1960, 9.5, que pancada aconteceu no Chile de novo, pancada. Chile, infelizmente, é uma região que sofre com essas questões, né? E teve tsunami, maior tsunami global já registrado, 1960. E aí segue a lista, com todos os outros terremotos registrados. Portanto, adventista, o terremoto de Lisboa foi 8.0. Tem gente que fala que foi menos, mas a gente está dando 8.0 aqui para dar uma moralzinha para Ellen White, tá bom? 8.0. Foi destruição. Beleza. Mas, em 1868, antes de Ellen White escrever essa baboseira,
que ela escreveu de cumprimento profético, teve um terremoto terrível no Chile, na região entre o Chile e Peru. Vamos analisar isso com um pouco mais de paciência? Antes, eu quero dizer para muitos adventistas que falam assim, não, Ellen White previu o terremoto de São Francisco. Ellen White teve uma visão profética de que haveria um terremoto em São Francisco. Adventista, eu falo para vocês não leem o que a mulher escreve. Depois vocês vêm reclamar aqui nos comentários. Olha o que ela falou. Enquanto eu estava em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, recebi uma carta do irmão G.A. Irving, perguntando se eu tinha alguma luz especial em relação à calamidade de São Francisco. Não fui informada de que viria destruição sobre São Francisco, mas fui instruída de que as cidades seriam visitadas pelo juízo de Deus. Ela mesma está dizendo assim, olha, Deus não me falou, Deus não me disse com antecedência que haveria uma calamidade sobre São Francisco. Gente, deixa eu falar uma coisa séria para vocês aqui. Por que o Irving está perguntando isso? Não é porque ele quer saber se Ellen White é profetiza ou não. É por uma questão de simples segurança pública. Basicamente. Esse povo acreditava tanto que Ellen White era profetisa que eles partiam do princípio de segurança pública. Ellen White, se você sabia, se você é profetisa de Deus, profetiza do Senhor, e aí você recebeu, em Loma Linda tem as escolas, tem a igreja adventista, São Francisco, Califórnia era o assentamento de Ellen White. O questionamento do Irving era o seguinte, Deus não te mostrou que ia ter um terremoto para você avisar as pessoas daqui, da Califórnia, para fugirem antes, para saírem da cidade antes que ocorresse o terremoto. Era uma questão de segurança pública. Só que olha o nível de responsabilidade, gente, que você coloca sobre um falso profeta. A ponto do falso profeta ter que falar o seguinte, olha, Deus não me mostrou nada, hein? Tô sabendo de nada, aconteceu o terremoto, Deus não me mostrou, Deus não falou nada, e ela dá uma generalizada, olha, mas eu fui instruída, porque ela não pode perder a autoridade, né? Ela tem que se manter em pé de cima do pódio, um trono erguido pela própria organização. Mas fui instruída de que as cidades seriam visitadas pelo juízo de Deus. Gente, acontece terremoto, tsunami, em tudo quanto é canto desse mundo, todo ano tem terremoto, todo ano. Então, para pensar a preocupação das pessoas. Irmão, acho, poxa vida, se Deus te alertou, tem alguma informação? Deus te... Não, não falou nada. Já pensou se ela fala que Deus tinha avisado ela que teria um terremoto em São Francisco? Ela se tornaria responsável pela vida de muitas pessoas. Entende o que eu quero dizer? Olha o que acontece quando você coloca a tua fé em falsos profetas. Mas vamos voltar ao terremoto. Vamos voltar a Lisboa. Olha a bagunça aqui que se criou nessa situação. Como Ellen White é uma falsa profetisa. Olha a prova evidente para você. Adventista, para você entender que Ellen White é uma falsa profetisa. Acompanha comigo. Nós já lemos esse texto. Em cumprimento dessa profecia, qual? Apocalipse 6,12. Ocorreu no ano de 1755 o mais terrível terremoto de que há registro. Quando ela escreveu isso? Ellen White escreveu isso em 1888, 20 anos depois do maior terremoto do século XIX. Aliás, o maior terremoto que se tinha notícia na história, que se tinha registro. O maior terremoto de que se tinha registro na história aconteceu durante o tempo em que Ellen White estava viva, adventista do sétimo dia. E a profetisa de Deus, a pessoa que tem acesso ao trono, que sobe e desce, que visita Enoque, que visita os planetas, que sabe como é que vai ser o céu, que pegou do fruto da árvore, que conversou com pessoas, todas que visitou o santuário, essa falsa profetisa, ela não teve a informação em 1888, 20 anos depois, adventista do sétimo dia, de que o terremoto no Chile e no Peru já tinha ocorrido, já tinha devastado a região, matado todo mundo, muito maior do que Lisboa. Mas não, a profetisa não teve essa informação. Deus não revelou essa informação para ela. Mas aí em 1888, a profetisa vai lá e fala que o de 755 foi o maior do que se tinha registro. Como assim? Como assim você sobe e desce para o céu, você visita o trono de Deus, você está no santuário, você está no tabernáculo, você vê os mundos, você vê até gente fazendo sexo dentro da casa das pessoas, você não viu que teve um terremoto em 1868 de escala 9.0 com tsunami. Ela não viu isso.
Aqui, ó. Seguidor de falso profetiza. Você merece palmas, você merece presente, você merece um panetone da Balduco por seguir uma falsa profetisa dessa estirpe. Aí vem o pastorzinho lá na rádio querer falar que não. Ellen White, as quedas das estrelas cíclicas, olha, viu os terremotos. Não viu terremoto coisa nenhuma. Terremoto devastando a região da... Não, mas é porque era na América do Sul. A visão além do alcance dela para no México. Tá de brincadeira, né, adventista? Agora eu acho engraçado. Se forem lá e derem um troco errado para você, você reclama. Se você comprar na internet e não entregarem um produto, você reclama. Se for lá no açougue comprar uma picanha e te derem a picanha falsa, você reclama. Agora tá na tua cara que é uma falsa profetisa, você tá aí, ó. Ainda mandando dinheiro, botando dinheiro na conta da igreja adventista para você continuar sendo enganado. Ó, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Acorda, cara. Olha aqui, ó, na sua frente. Vamos lá, próximo. E sempre tem um maluco para apoiar, né? Sempre tem um doido. Sempre tem um doido para apoiar. Olha o que o Uriah Smith falou. Uriah Smith. No ano... Gente do céu. No ano em que aconteceu o terremoto no Chile, no ano que aconteceu a destruição, o Uriah Smith resolveu escrever um livrozinho chamado Sinopses da Verdade Presente. Esse é um dos livros mais cômicos que você pode encontrar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que se alguém pegar esse livro do Uriah Smith e resolver fazer um stand-up comedy, ele vai ganhar muito dinheiro. Gospel. Aliás, eu digo para todos esses caras que são comediantes gospel, comediante evangélico que faz o stand-up, pega esse livro, cara. Isso é uma fonte de piada. Olha o que o cara escreveu. Mas é nos permitido ser um pouco mais específicos, ou seja, ele queria ser mais específico com relação ao quê? A volta de Cristo. Os sinais que agora estão sob exame são parte dos eventos do sexto selo do Apocalipse 6 e segue um grande terremoto que marcou a abertura daquele selo. Ou seja, eles estão falando que o terremoto de Lisboa, que foi o maior, abriu o selo. Escatologia adventista é uma piada. Esse terremoto foi o grande terremoto de Lisboa em 1º de novembro de 1755, como nós vimos há pouco. Entre este ano e 1798 foram 43 anos. Em algum lugar, nesse breve espaço, buscamos o sinal no Sol. Houve nesse período algum outro escurecimento do Sol, nós vamos falar logo, exceto o de 19 de maio de 1780. E essa é a pergunta que ele fala, teve algum outro escurecimento? Vamos chegar lá. Houve alguma vez um evento tão notável desse tipo, seja de intensidade, ou extensão ou intensidade? Nunca. Então esse foi o sinal, negá-lo é ser deliberadamente ignorante. E aqui ele se refere ao terremoto de Lisboa, e ao escurecimento suposto, né, escurecimento do Sol que houve em 19 de maio de 1790. Ele pega esses dois eventos e fala que isso são sinais da volta de Cristo no ano em que tinha acontecido o terremoto no Chile. E aí ele chama você de ignorante, Uriah Smith. Uriah Smith chama você de ignorante na sua cara. Ele fala na sua cara que você é ignorante se você rejeitar esses dois sinais aqui que ele mencionou, como sendo os grandes sinais da abertura do sexto selo de Apocalipse 6. Sempre tem um maluco para apoiar um outro maluco. Falso profeta sempre encontra seguidor. Eu vou falar para você, falso profeta sempre encontra alguém fraco das ideias. Digo para você isso de cara, de cara. Vamos lá, dia escuro. Ele falou, né, da escuridão. Que o nosso próprio Uriah Smith, camisa de força, aí também disse. Vamos lá. Ellen White sobre o terremoto de Lisboa, nós já mencionamos. Agora vamos falar sobre o dia escuro. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés. Ela pode falar isso porque você sabe que Ellen White visitava o passado, fazia viagens ao passado, né? Numa das viagens do passado, ela viu que as mulheres usavam véu e deveriam usar véu. A mulherada adventista não sabe que Ellen White mandou elas usarem véu. A igreja adventista também não está contando, também não está forçando, não. Então o pessoal da CCB está mais alinhado com Ellen White que os adventistas, de passagem. Vamos lá, continua o ponto. Até do tempo de Moisés. Nenhum período de trevas, olha que pesado esse texto, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como a da testemunha de uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor.
registradas pelo profeta Joel, 2.500 anos antes do cumprimento. O sol se escurecerá, se converterá em trevas, vamos nessa parte. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Guarde essas duas partes em vermelho, tá? Guarde essa informação. Antes que venha o terrível dia do Senhor. Então, Ellen White falou o seguinte: em 19 de maio de 1780 teve o dia escuro, que representa o cumprimento de uma profecia de Joel, que tem o quê? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Eu falo para você, Adventista do Sétimo Dia, de coração. Ellen White não tinha conhecimento nenhum astronômico. Nenhum. Ela não tinha educação em nenhuma área, nenhum campo. Nenhum campo. Certo? Você, com o seu telefone celular hoje, tem mais informação do que Ellen White jamais teria se ela vivesse 300 anos. Então, para pensar numa coisa bem simples. Ela está falando com pessoas que não têm informação, como ela também não. Ela está criando, ela está inventando. Ela está inventando coisas da cabeça dela. Não teve nenhum dia. O que é um sol se converter em trevas? E o que é a lua se converter em sangue? Do ponto de vista da Ellen White, é simplesmente escuridão. Mas vamos lá. Quantos dias escuros nós tivemos foram impactantes? 5 de abril de 1766, na Islândia, a erupção do vulcão Hekla causou uma escuridão tão intensa que pessoas a 240 km de distância não conseguiam distinguir a cor da folha de um papel. 1766. 24 de outubro de 1933, Londres, uma neblina espessa causou escuridão total ao meio-dia, com postes acesos e pânico generalizado. As pessoas não sabem o que está acontecendo. As pessoas não têm informação. Ciência não tinha dado a essas pessoas dessas épocas informações suficientes. 12 de abril de 1910, Chicago, escuridão súbita de 2 horas causada por uma fumaça. E clima levou moradores a acreditarem que o mundo estava acabando. 1910. É normal as pessoas terem medo dessas coisas, ficarem impressionadas. Naquela época era normal. Era um evento completamente atípico. E as pessoas acham, não, agora é o fim do mundo, agora Jesus está voltando, ou, enfim, o mundo vai acabar. 20 de maio de 1857, Bagdá, no Iraque, uma tempestade de poeira. E 30 de abril de 1961, Jacksonville, Flórida, o céu escureceu tanto durante o dia que luzes públicas se acenderam e os pássaros voltaram aos seus ninhos. São fenômenos naturais. Agora, o lance de o sol ficar escuro e ficar com cor de sangue, hoje, você, adventista do sétimo dia, você já sabe do que se trata. Eu vou mostrar aqui na tela. O que significa? A lua como sangue em 1780 significou o quê? Um eclipse. Literalmente um eclipse. Na mesma noite do dia escuro, Ellen White afirma que a lua se tornou como sangue. Isso no entanto, é perfeitamente explicável pela ciência atual fenômenos como o próprio eclipse lunar. O eclipse lunar está ali. O próximo eclipse lunar que vai acontecer esse ano, diga-se de passagem, esse ano, 7 de setembro de 2025. E será totalmente visível na Ásia, na Austrália Ocidental, com visibilidade parcial na Europa, África Leste da Austrália e Nova Zelândia, mas não será visível nas Américas. Então, nós não iremos visualizar, não poderemos ver esse eclipse lunar que a lua fica com cor de sangue. A lua fica tudo escuro e a cor da lua muda, fica uma coisa meio tenebrosa, meio estranha mesmo. Então, quando você olha para o céu e vê uma lua todo vermelho e o resto tudo escuro ao seu redor, é uma sensação estranha. Nós sabemos, nós com o conhecimento da ciência que nós temos, a gente ainda acha meio estranho, um fenômeno estranho. Imagine para as pessoas do século XIX, do século XVIII, do século XVII. Imagina para essas pessoas. Então você pega uma mente perturbada de Ellen White, uma pessoa que vê o diabo e vê Satanás em tudo quanto que é canto, que diz que tem uma entidade, um anjo ajudante, que é visitado à noite, uma mulher cheia de traumas, que sofreu um acidente na cabeça, que sofria de epilepsia, sofria de todo tipo de mal, emocionalmente desestruturado, uma mulher fanática dentro da sua interpretação bíblica, tudo ao redor dela. Qualquer sinal, qualquer vento, qualquer passarinho que batesse na janela dela ia ser um sinal de alguma coisa. E você em 2025 caindo nessa palhaçada. E ainda tem um pastor adventista que vem aqui fazer todo esse show na rádio, tá? Então vamos lá. Então esse foi o vídeo número 1. Vamos para o vídeo número 2. Espero que não esteja me alongando. 34 minutos.
A gente vai ter que passar pelos vídeos, enfim, vai ser um vídeo longo, mas eu acho que é válido. Depois a gente faz uns recortes aí para ajudar a galera a entender mais, tá bom? Então, refutado todos os 3 pontos, terremoto, escuridão, queda de estrelas, acabou, refutado. Ellen White, falsa profetisa. Os acontecimentos que estavam ocorrendo naquela época não representam cumprimento de profecia adventista. Uma vez por todas. Ou você aceita isso com base em fatos, ou já era, você é um haitiano sem solução, esquece. Os fatos estão aí na sua frente, tá bom? Vamos pro próximo. E não tem um livro escrito na Bíblia. Elias, Eliseu, Asaf, Semaías, Azarias. A lista é grande. Até mulheres. Miriam, Débora, Ruda, Ana. Muito bem. Aquela mesma história da profetisa não canônica. Oh, profetisa não canônica. Nós temos profetas que não têm livros na Bíblia. E os profetas que foram lá de Deus e não têm o livro no cânon. E aí eles usam esse argumento. E o adventista continua caindo igual patinho. Impressionante, impressionante. Parece que o adventista do sétimo dia usa uma mentira, que é aquela do Saci Pererê, da Chapeuzinho Vermelho, e vai lá e usa, o povo cai, porque gente que faz parte de seita é gente que tem problema emocional, ou tem problemas de culpa, ou são pessoas sinceras, enganadas, que ainda não conseguiram ver a informação, não chegou a informação para eles. Tá? Não, canônica. Por essa razão, eu vou desenhar. Eu vou desenhar para ver se vocês entendem, tá bom, adventista? Vamos lá, vou desenhar para vocês. Ellen White, profetisa não canônica. Vou dar um exemplo. Olha só como eu vou desenhar para você, adventista. Presta atenção em nome de Jesus. Vamos lá. Todos esses personagens que vocês estão vendo aí, esses brinquedinhos, vou fazer igual a história do Primários, tá? História do Primários, história do Hall do Berço, lembra? Hall do Berço? História lá do pessoal lá do Jardim, lembra? Escolinha Sabatina? Tá bom. Vamos imaginar que todos esses personagens que vocês estão vendo, todos esses brinquedos que vocês estão vendo aí na frente de vocês, representam tudo que está na Bíblia, ok? Então vamos lá. Desse exemplo, nessa imagem desses brinquedinhos, nós temos mulheres, nós temos homens, nós temos o animalzinho, nós temos ali o Golias, olha que legal, tem o Golias, tem Jesus, tem os como chama? Os scrolls, né? Os rolos de papel ali, de papiro que tá ali dentro, com as palavras, com os livros escritos da Bíblia, tá? Velho e Novo Testamento. Então tá todo mundo ali, ó, tá vendo? Tudo isso, vamos fingir, vamos fazer um faz de conta. Vamos fazer de conta que todos esses brinquedinhos representam toda a Bíblia. Então nós temos coisas escritas, nós temos pessoas, nós temos animais, tá vendo? Tudo ali é a Bíblia. Então imagina que a Bíblia é tudo isso daí, tá? Todos esses elementos. Agora lá atrás, tá vendo que lá atrás tem uma caixa, tá vendo a caixinha de papelão? Então nós vamos agora organizar toda a Bíblia, todos esses instrumentos, todos esses brinquedinhos, e nós vamos colocar dentro de uma caixa. Vamos lá, vamos colocar dentro de uma caixa. Olha que legal. Então nós temos toda a caixa aqui, ó. Pegamos todos os brinquedinhos e colocamos dentro da caixa. Portanto, adventista, tudo que está dentro da caixa representa o quê? A Bíblia. Nós vamos dar o nome de caixinha do Sola Escritura. Olha que bonito. Essa é a nossa caixinha do Sola Escritura. O que tem dentro dessa caixinha, adventista? Nós temos o cânon bíblico, que representa pessoas que foram mencionadas, autores de livros, pessoas com diálogos, ou seja, pessoas que conversaram dentro da Bíblia, conversas, certo? Pessoas com diálogos, Jesus, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos as palavras na Bíblia, que é o texto, tá ali, ó, tá vendo ali os scrollzinhos, os rolinhos ali? Temos anjos, temos animal, ó a ovelhinha ali, que bonitinha a ovelhinha, tá vendo? Então, agora tá tudo dentro da caixa, e dentro da caixa é o quê? É a caixa da Bíblia, do Sola Escritura.
Entendeu? Então a sua Bíblia é como se fosse uma caixinha. E dentro dessa caixinha tem todos esses brinquedinhos ali que a gente está exemplificando. É uma ilustração de tudo que tem na Bíblia. Tudo que tem lá dentro. Tá bom? Vamos lá então. A igreja, que é sola escritura, ela brinca só com a caixinha que tem as coisas lá dentro da Bíblia. Então tem a igreja do sola escritura. Então toda igreja que de fato é sola escritura, ou seja, só brinca com os brinquedinhos da Bíblia, tem essa caixinha, tá bom? Esse é assim como funciona. Então na caixinha do sola escritura tem as igrejas que elas compram lá a caixinha deles, eles dão uma caixinha para cada membro. Olha que legal. Cada caixinha dessa tá lá a Bíblia. Aí eles podem pegar a ovelhinha, colocam perto de Jesus, que é o bom pastor. Eles pegam lá o gigante Golias, eles pegam o Davi, tá vendo? Acho que aquele ali é o Davi, que ele é meio ruivinho. Pega o Davi, o Golias, tá vendo? Coloca ali para brincar lá, porque faz parte da caixinha do sola escritura. Muito bem. O que a igreja adventista faz? Vamos lá. A igreja adventista do sétimo dia não é sola escritura. Por que ela não é sola escritura? Porque ela trouxe 2 brinquedinhos que não fazem parte da caixinha. Então, na caixinha do sola escritura, nós já temos lá todos os brinquedinhos que são a parte da Bíblia, certo? Todos ali, as pecinhas, o capacete, tá vendo? Tá tudo ali. Mas a igreja adventista trouxe 2 brinquedinhos estranhos, bem estranhos, que é bem perigoso. A gente não pode colocar esses 2 brinquedinhos dentro da caixinha do sola escritura. Por quê? Se a gente colocar esses 2 brinquedinhos dentro da caixinha, ela não pode mais ser chamada de sola escritura. Você entende o que eu quero dizer? Então, os 2 brinquedinhos que a igreja adventista trouxe não pode entrar na caixinha do sola escritura. Você entendeu, adventista? Entendeu? Que legal. Muito bom. Então, vamos ficar assim. Você agora conseguiu entender. Na caixinha do sola escritura, a igreja só brinca com a caixinha do sola escritura, só com os brinquedinhos de lá de dentro. Na igreja que não é verdadeira, que não é cristã, essas seitas, elas pegam outros brinquedos e colocam ali perto. Eles tentam jogar lá dentro. Mas o pessoal lá de dentro da caixinha não gosta muito não, viu? Eles não gostam. Então o que a gente tem que fazer agora? Na igreja verdadeira, só tem o sola escritura, da caixinha do sola escritura. Na igreja falsa, tem coisas, brinquedos que não pertencem. Entendeu, adventista? Agora vamos lá. Avançando para dentro. O que a gente não pode fazer? Como a gente não pode colocar os brinquedos dentro, que não pertencem à caixinha do sola escritura, nós vamos colocar os brinquedos maus dentro de um outro lugar. E aí você pega um copinho de plástico, tá bom? Escreve lixo, põe ali um adesivinho e você põe lá os 2 brinquedinhos que não pertencem à caixa dentro desse copinho. E aí você coloca a palavrinha lixo. Aí você coloca lá dentro. Viu? Bem simples de entender. Então, sola escritura é só o que está dentro da caixinha, incluindo a ovelhinha, tá? E acho que eu devia ter colocado um bode também. Dentro do copinho, tudo que não pertence ao nosso sola escritura, a caixinha de brinquedos. Entendeu, adventista? O que é sola escritura e o que não é? Muito bom. Vamos para o próximo, então? Vídeo número 3. Um exemplo, uma pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. A pessoa nós temos que, se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, e nós cremos no dom profético, a igreja dá ênfase no dom profético, não em Ellen White especificamente. Ela recebeu o dom profético, mas o legado que ela deixou, aquilo que ela deixou por escrito. Então, nós olhamos da seguinte forma: a pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. Ela precisa ser instruída sobre isso. Se isso é um ensinamento de Jesus, e nós cremos que é um ensinamento de Jesus, o dom profético, por exemplo, você tem, que o tempo aqui é muito curto, mas você tem, por exemplo, a profecia de Joel no capítulo 2. Você tem o livro de Atos,
E você tem esses textos que eu li aqui de Apocalipse. Quando você olha uma vez que nós não cremos no cessacionismo, nós cremos que os dons seriam derramados até a volta de Jesus. Certo. De acordo com 1 Coríntios capítulo 1, verso 6. Então, obviamente, se um pastor, alguém que está estudando teologia para ser um pastor na igreja adventista, alguém que está estudando a Bíblia, ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele. Inclusive o dom profético. Ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele. Inclusive o dom profético. Complexo. Vamos lá. A grande pergunta nesse ângulo é se Ellen White é para profissão de fé ou não. Se você tem que aceitar Ellen White como profissão de fé ou não. Eu não estou falando de dom profético. Estou falando de Ellen White. Ok? Mas você vai entender esse ponto em breve. Vou colocar aqui para você o texto, acho que são 3 slides nesse caso. Dom profético versus Ellen White. Vamos entender o que é dom profético. Dom profético, inspirado pelo Espírito de profecia, 2 Pedro 1:21, conduz à verdade, João 16:13, nunca contradiz a Bíblia, Isaías 8:20, edifica, consola e exorta a igreja, 1 Coríntios 14:3, reconhecido por frutos espirituais, é um dos frutos do Espírito, Mateus 7:16, testemunha sobre Cristo, Apocalipse 19:10, não se autopromove, João 3:30, serve a igreja, não a domina, Efésios 4, de 11 a 12, e sempre aponta para o Evangelho, Gálatas 1, de 8 a 9. Isso aqui é você crer no dom profético. Dom de profecia é isso aqui, do lado esquerdo. Vamos para o que Ellen White significa. Contradiz a Bíblia em doutrinas centrais, plagiou autores não inspirados, suas visões mudaram com o tempo, foram alterando de acordo com o interesse dela, errou previsões proféticas e muitas. Eu digo todas, eu sempre digo todas, mas tem adventistas que dói um pouco o ouvido dizer isso, né? Heresias, juízo investigativo, natureza de Cristo, absurdos, heréticos, impôs regras alimentares e de vestuário extra-bíblicas, colocou seus escritos como autoridade final, associou tragédias e castigos divinos específicos a castigos divinos específicos, tragédias que aconteceram no tempo dela a castigos divinos. Olha, vocês estão sofrendo isso porque Deus está castigando vocês. Novamente volta no terremoto, novamente volta em doenças e pandemias da época. Visões que refletem superstições da época e mensagens falsas, dependência e medo na igreja, que é o que foi causado por Ellen White. Então, quando você é batizado, e você é batizado em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quando você é batizado em nome do Espírito Santo, você já está trazendo no pacote o dom profético. E todos os outros dons do Espírito. Os frutos do Espírito já estão embutidos dentro da questão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eles já estão inseridos lá dentro. Já está no pacote. Você foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Está aqui, ó. O Espírito Santo tem os frutos do Espírito. Um deles é o dom profético, é o dom de profecia. Para que você precisa adicionar Ellen White nessa bagunça? Para que você precisa adicionar Ellen White nesse contexto? Se ser batizado em nome do Espírito Santo já conclui, já compete, já põe como centralizada o dom profético que está estendido a todos. Todos nós. Se Deus assim o desejar, podemos receber esse dom e atuarmos com esse dom profético para o crescimento do reino. Só que ele insiste em dizer que as pessoas na igreja adventista, elas são instruídas a crerem e aceitarem o dom profético, que Ellen White não está nessa jogada. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Ellen White não é imposta na igreja adventista. Não é imposta. Vamos lá então. Ele também não pode. Se um pastor adventista, como um membro, o pastor é membro, se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação.
É justo. Se um pastor adventista, como um membro, o pastor é membro, se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação. É justo. E aqui ele volta, que a estratégia do mentiroso, desse pastor mentiroso, é o quê? É jogar, combinar as duas coisas. Ele tá pegando, volta aqui no meu slide rapidamente para você, que eu coloquei anteriormente, o que esse pastor tá falando, ele tá fazendo o seguinte, ele tá pegando o lado esquerdo, que é o dom profético, com o lado direito, e ele tá fazendo assim, ó, ele tá juntando os dois. E falando, você tem que acreditar na mistura dos dois. Não adianta só acreditar do lado esquerdo do lado da tabela. Você tem que acreditar do lado esquerdo e do lado direito. Só que ele não fala isso. Ele chama tudo esse bolo, essa junção, ele chama de dom profético. Mas calma. Deixa ele falar. Eu falei pra você, a melhor coisa é deixar o pastor adventista falar. Fala aí, mentiroso. Então eu acho que tem que ficar claro essa separação. Por quê? Dá a impressão que a gente chega lá e diga, olha, fulano de tal, você tem que aceitar Ellen White. Pronto. Não é assim que acontece. Não é dessa forma. Fulano de tal, você tem que aceitar Ellen White. Pronto. Não é assim que acontece. 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 Não é assim que acontece, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não? Interessante. Porque os registros, nós já temos 4 registros já, que vão vir ao ar nesse canal em breve, de igreja em 2025. Em 2025. Membros da Igreja Adventista sendo excluídos porque rejeitam o papel profético de Ellen White. A comissão chamou, excluiu e removeu as pessoas da igreja. Removeram as pessoas da igreja. Mais um vídeo, porque a continuação é uma continuação, e aí eu vou mostrar para vocês algo importante, mas tem uma continuação nesse diálogo, eu vou mostrar a outra parte do vídeo, importantíssima também. Todo o ensino que a igreja está oferecendo. Não, mas ele aí. crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele só não crê em Ellen White. Mas se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White é profetisa, então nós temos que ensinar isso. Mas espera, Ellen White está acima da Bíblia? Nunca está Mas acima da Bíblia. Mas ele crê na Bíblia, ele crê. Sim, então se ele crê, Jesus, ele crê na Bíblia, quando nós vamos até ele com a Bíblia, nós vamos mostrar o dom profético na Bíblia para ele. A profecia bíblica. As coisas se ele não aceitar Ellen White, ele pode ser batizado na igreja adventista? Então, aí ele não está aceitando todo o ensino que a igreja está oferecendo. Não, mas ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas esse ponto, pastor Joaquim foi excelente nesse ponto, porque ele vai começar agora o debate, por isso que eu falei no começo, o debate foi excelente. O pastor Joaquim agora vai começar a extrair do herege, ele vai começar a extrair do membro da seita o suco da heresia, o suco do adventismo. O que o pastor Joaquim de Andrade está fazendo com esse indivíduo, ele está pegando lá dentro, lá nas entranhas desse indivíduo, toda a podridão do adventismo no sétimo dia, ele está arrancando ali, ó, na frente da câmera, para você ver. A pergunta foi simples. Ele crê em Jesus Cristo, ele crê na Bíblia, mas se ele não crer em Ellen White, qual o problema? Volto a dizer, se de fato a igreja adventista estivesse batizando as pessoas na igreja deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo somente, o Espírito Santo já compõe o dom profético. Ele não precisa apontar para Ellen White para fazer a pessoa crer em dom profético. Não existe isso. O dom profético, ele já está estabelecido como fruto do Espírito. Você não precisa de Ellen White, você não precisa crer em Ellen White. Esse é o ponto que o pastor Joaquim está levantando. Mas o herege, ele não baixa a cabeça. Por isso que os pastores adventistas, são raros os casos, pastores adventistas vindo para debate. Principalmente pastores da mídia, pastores que estão ali na... Rodrigo Silva nunca participou de debate, nunca. Por quê? Porque na hora que você expõe a podridão dos ensinos do adventismo, fica estampado, e eles não têm para onde correr. E esse cara não tem para onde correr. Porque se ele em algum momento disser o seguinte, pastor Joaquim, a resposta correta, tá? A resposta correta. Não creio em A resposta correta para essa pergunta, vou até voltar um pouquinho para deixar o pastor Joaquim de novo interagir. Olha só o que ele disse. Presta atenção de como, se fosse uma igreja correta, se fosse uma igreja cristã, uma igreja de fato verdadeira, a resposta seria completamente diferente. Olha isso. Ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele crê na Bíblia e crê em Jesus. Ele crê no verbo que se fez carne.
Ele crê no Verbo, ele crê no Verbo que se fez carne. Isso não é suficiente na sua igreja? Isso não é suficiente na sua igreja? É essa pergunta que o pastor Joaquim está fazendo. Mas o herege não aguenta, ele não pode baixar. Ellen White, por isso que eu falo, Ellen White tem um controle nefasto dentro da igreja adventista. A Ellen White tem um controle tão grande que esse cara foi colocado diante da crença em Cristo somente. E ele não conseguiu abaixar a cabeça. Isso se chama controle. Isso é controle espiritual. Mas segue o jogo. Olha só a resposta novamente. Só não crê em Ellen White. Mas se Ele só não crê em Ellen White. Ele só não crê em Ellen White. O que é justo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você precisa crer em alguma outra coisa? Para fazer parte da comunidade cristã? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Na Bíblia está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Ellen White? É isso que nós estamos falando aqui? Segue o diálogo mais uma vez. se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White profetiza, se nós cremos no dom profético e cremos que... Você vê como ele junta as duas coisas? Volta da minha tabelinha é simples, gente. Isso é dom profético, é a conjunção dos dois pontos. Volta aqui no próximo slide. Vamos para o documento de batismo da Igreja Adventista. Na lateral esquerda da sua tela, você está vendo declaração de fé. Declaração de fé. Isso é que você está vendo do lado esquerdo da sua tela. Verde, pontos que são positivos na declaração de fé da Igreja Adventista. Essa é a ficha de batismo. Adventista, essa é a ficha de batismo. Isso aqui a gente está falando de um contrato feito em papel de pão. Isso aqui é dentro do documento de batismo da Igreja Adventista. E eles alteram esse documento com tempos em tempos para se adequar à pressão que eles vão recebendo. Eles mudam a letra lá rapidinho. Um monte de advogado trabalha em cima disso para ir mudando a letra para ficar fácil para as pessoas interpretarem e verem uma igreja falsa cristã. Mas a gente tem as cópias. Aqui, ó. Lembra quando nós falamos aqui na lista anterior, coisas de vestuário, de alimentação? Vamos lá, pontos positivos. Aceita a Bíblia toda como inspirada por Deus? Excelente, Igreja Adventista. Aceita o ensino bíblico da Trindade? Excelente. Aceita a morte de Jesus Cristo como sacrifício que perdoa e apaga os pecados e acredita que é salvo pela graça mediante da fé? Esse item 3 já vai contra o juízo investigativo. O item 3. O item 3 já vai contra o juízo investigativo, porque não tem nada de apagar pecados no juízo investigativo. Tá? Dicas de passagem. Mas vamos avançar. Aceita Jesus Cristo como seu único salvador e pessoal da sua vida? Olha só que coisa bonita. Agora a coisa começa a ficar estranha. Decide deixar tudo que prejudica a saúde e a de outras pessoas, evitando o consumo de alimentos impróprios. E ali tem café no meio. Tá vendo ali? Alimentos impróprios, bebidas alcoólicas tem também. Café. Isso aqui é ficha batismal. Próximo, aceita pôr em prática as crenças, princípios bíblicos fundamentais, incluindo modéstia cristã no vestir-se, no uso de adornos, brincos, correntes, colares. Isso é ficha de declaração de fé. É antes do batismo. Abstendo-se de frequentar lugares impróprios, assim como ensina a Igreja Adventista. A Igreja Adventista fala que cinema é um lugar impróprio, você está indo contra a sua declaração de fé. Próximo. Agora a gente chega na parte da Ellen White. É óbvio que aceita devolver o dízimo, devolver fiel e voluntariamente o dízimo e a oferta, a todos os mandamentos, inclusive o sábado, óbvio, sábado para salvação, senão não estaria na declaração de fé. Crê e aceita a Igreja Adventista como uma igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, a única igreja certa, não existe outra remanescente. E por fim, 10, crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente. Então, se você acredita que a igreja remanescente no item 9, no item 10, você tem que acreditar em Ellen White. Ellen White está dentro da declaração de batismo, de profissão de fé da igreja do 27º dia. Aí vem, aceita o ensino bíblico do batismo por imersão e voluntariamente decide ser batizado, aceita Jesus Cristo a ser intercessor no santuário celestial, aqui vem juízo investigativo, item 12, juízo investigativo, heresia. E depois aceita preparar-se como discípulo e dispõe a discipular pessoas que para breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, participando ativamente da pregação do Evangelho. Quem discipularei, aí vem
a lista. Então tá aqui, gente. Essa é a ficha direta da Igreja Adventista. Alguns itens da ficha. Aí eles vão, passam 2, 3 anos, eles trocam lá, não tira Ellen White, não cita Ellen White não, fala só dom de profecia agora. Fala só dom de profecia. Essa é a bagunça. Então por isso que volta aqui no vídeo apresentado, mais uma vez, para fechar esse item. Tá oferecendo não, mas aí. ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele só não crê em Ellen White. Mas se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White é profetisa, então nós temos que ensinar isso. Mas espera, Ellen White está acima da Bíblia? Nunca está Mas acima da ele Bíblia. crê na Bíblia, ele crê. Sim, então se ele em crê, Jesus, então, ele se crê. ele crê na Bíblia, quando nós vamos até ele com a Bíblia, nós vamos mostrar o dom profético na Bíblia para ele. Ele mostra o dom profético, mas ele não vai mostrar Ellen White. Por que ele não vai mostrar Ellen White? Por uma simples razão, gente. Uma simples razão. Volta na nossa historinha. Ellen White não está lá dentro. O que Ellen White escreveu, o que Ellen White fez, as visões dela, o diabo que acompanha ela, nada disso pertence à caixinha da sola escritura. Não está lá dentro. É simples assim. Mas eles querem colocar, na hora que você vai se batizar, você tem que abraçar esse pacote inteiro. O que está dentro da caixinha dos sola escritura e o que está fora. Entende o que eu quero dizer? Vamos lá, gente. Avançando para terminar esse vídeo. Resumindo, na Igreja Adventista você se batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo e também em nome de Ellen White, porque sem Ellen White você não é aceito dentro do rol de membros da Igreja Adventista, tá? Vamos para o próximo vídeo. A senhora precisa... Quando Ellen White começou a escrever, ela não tinha condições de escrever. Aí foi dito, ó, senhora White, a senhora precisa ler materiais, óbvio, da nossa época, para que através disso a senhora tenha uma noção, a senhora pegar as mensagens que Deus te revelou, fontes que você vai procurar ler. Isso demorou um processo de quase 2 anos. Uhum. Então, isso não foi uma coisa... Para tudo. Ele está dizendo o seguinte, o mentiroso aqui desse pastor adventista está falando o seguinte, que Ellen White não tinha instrução, certo? Ellen White não frequentou, não tinha instrução acadêmica. Não tinha. Então, na hora que ela começou a falar que estava tendo lá as visões dela, que indo para o céu, descendo e vendo Enoque, abraçando os anjos e comendo das coisas lá do céu, ou seja, lá tocando, falando com Deus, quando ela começou a ter essas loucuras, e vindo com mensagens do céu, tecnicamente, né, segundo ela, as pessoas falaram para ela assim, irmão White, a senhora é o seguinte, olha, você está dizendo tudo isso, isso que esse cara está dizendo, ó, você está tendo essas visões, mas eu acho que você tem que alinhar as suas visões com escritos de terceiros. Você tem que olhar para os escritos dos terceiros e alinhar o que você está vendo nas suas visões com os escritos deles, e aí você publica algo que está alinhado, está dentro da linguagem dos terceiros, com a visão que Deus te recebeu. Isso é o que esse cara está falando. Volta de novo. Revelou fontes que você vai procurar ler. Fontes que você vai procurar. Ou seja, ela foi instruída a fazer o plágio, mas era um plágio celeste, um plágio que era uma mistura de plágio com Deus. E aí a mistura de plágio, Deus e Ellen White, gerou o que é a literatura adventista do sétimo dia hoje, para o tempo do fim. Vai lá, continua. Isso demorou um processo de quase 2 anos. Uhum. Então, isso não foi uma coisa assim, ela estava numa igreja, teve um problema teológico, então agora aqui dividiu a igreja e alguém fez um apelo e disse, olha, vem à frente, Deus está te revelando, você vai ser um profeta. Não. Esse momento histórico é muito importante. Não? Então, respondendo as perguntas. Esse cara falou um monte de coisa e não falou nada. Ele deu um exemplo sem pé nem cabeça, literalmente. Ele deu um exemplo sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. O problema com Ellen White histórico do século XIX não tinha nada a ver com um problema teológico da teologia, tinha a ver com o problema que Ellen White criava dentro das igrejas, colocando as visões dela acima da Bíblia, colocando a interpretação dela acima da interpretação da Bíblia, colocando todas as visões dela acima da Escritura. E as pessoas olhavam para ela e falavam assim, mas irmão White, na Bíblia está escrito assim, ó. Não, Deus me revelou que é assim. E se você não fizer dessa forma, você está indo contra Deus. Eu vou mostrar os textos. Porque senão vão falar assim, não, ele está mentindo. Irou-se o dragão contra a mulher.
O que exemplo que esse cara deu não tem absolutamente nada a ver com nada. O problema central do século XIX está centrado em Ellen White. Segue o jogo. O pastor não pode. Não pode. Como membro não pode, porque a gente... Não pode ser batizado se não crê em Ellen White. Não, dom profético. Porque Você percebe que... Ai, Brasil, é muito bom, é muito bom. O cara, eu falo pra você, deixa o pastor adventista falar, deixa ele falar. Quanto mais ele fala, mais ele vomita essas heresias. Quanto mais ele fala, mais ele fica perto ali dessa bagunça herética que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Volta na pergunta do pastor Joaquim de Andrade, mas foi pontual, ele foi no olho da coruja. Foi no olho da coruja, de novo. Gente, não tem como uma igreja que se diz cristã se apresentar dessa forma. Olha a pergunta que o pastor fez para ele. Ah, você tá de brincadeira. respondendo as perguntas. O pastor não pode. Não pode. Como membro não pode, porque a gente... Não pode ser batizado se não crê em Ellen White. Não, dom profético. Porque se nós enfatizamos Ellen White, o que acontece? Parece que nós estamos fazendo assim, colocando Ellen White em um tom igualitário, no mesmo patamar de Jesus. Não, a gente não faz isso. Okay. Mas da Bíblia, sim. Não, ela recebeu o dom profético. Pastor Joaquim de Andrade, olha a paciência de Jó, a paciência de Moisés, fez um combo e ele calmamente, porque eu falo, o pastor Joaquim de Andrade é extremamente experiente. Deixa a cobra falar, deixa a serpente falar. Deixa a serpente falar, pastor. E aí você só vai apertando dos cantos, assim, ó. Quanto mais ele fala, mais ele vai se enrolando. Ah, não, de Jesus, não. Ah, não, mas da Bíblia, assim, não. Da Bíblia, veja bem. Acompanha de novo. No mesmo patamar de Jesus. Não, a gente não faz isso. Não. Mas da Bíblia, sim. Não, ela recebeu o dom profético, isso é um fato. Nós cremos dessa forma. E sua inspiração é igual de qualquer outro escritor da Bíblia. Ela está submissa à Bíblia. É diferente. Então, se a Bíblia discorda de Ellen White, você fica com quem? Não, ela não discorda. Esse é o ponto. Uau. Pastor Joaquim de Andrade. Se a Bíblia discorda de Ellen White, você fica com quem? E o herege não fica com Cristo e com a Bíblia. O herege fica com o falso profeta. O herege fica com o falso profeta. Mas calma que piora. Agora, ele já tomou 3 lapadas. Esse pastor adventista já tomou 3 lapadas. Mas a cara não fica nem vermelha ainda. Não fica nem vermelha. Mas o pastor Joaquim de Andrade foi, direto, foi claro. É a 3ª vez. E o pastor Joaquim de Andrade, em outras palavras, se fosse um cara, se esse pastor fosse de fato um pastor guiado por Deus, ele perdeu 2 oportunidades. Essa é a 3ª oportunidade que ele tem de colocar Cristo acima de tudo, de colocar a Bíblia acima de qualquer coisa, de colocar o Evangelho acima de qualquer coisa. E todas as vezes ele perdeu a oportunidade. Todas as vezes ele colocou Ellen White ou igual ou acima. Mas vai piorar. Continua assistindo. Porque se um profeta ele foi inspirado por Deus... fora do canon, pastor que é o nosso caso. Fora do canon, que é o nosso caso. Opa, volta ali para nossa caixinha. Olha que legal. Olha aqui a caixinha adventista para você ver, adventista. Olha o que ele acabou de dizer para você. Adventista. Fora do canon. Fora da caixinha do Sola Escritura. Tá claro para você? Muito bem, continua assistindo o vídeo aí, continua. Cadê? Onde eu parei? Vídeo 4, vídeo 6, acho que é esse. Como seu que ele pensamento, se ele para dar a palavra ao pastor Joaquim, por favor. Se ele foi inspirado por Deus, o profeta, fora do cânon bíblico, tá? Como que ele vai contradizer? Então isso aqui já é um ponto, já é um filtro. Se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta. Se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta. Muito bem, não, o herege ele não assume. Falo para vocês. É que vocês acham que a gente vem aqui falar de coisas que a gente não entende. Gente, adventismo é seita. A gente é seita da brava. Vamos lá.
Se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta. A palavra saiu da boca da serpente, não fui eu não. Saiu da boca da serpente. Vamos lá. Contradições bíblicas de Ellen White, só algumas, tá? É o que cabe dentro desse slide. Podia colocar mais 50 slides desse aqui. Só o que cabe para não esticar muito aqui. 1h09 já de vídeo. Vamos lá. Sábado para salvação, Jesus com natureza angélica, juízo investigativo de pessoas vivas, visões falsas sobre o selamento dos santos, visões falsas sobre mundos e aliens, salvação pelas obras, 144 adventistas sem pecado, decreto dominical, comer carne é pecado, dízimo para salvação, adições históricas extra-bíblicas, história da redenção falsa, paraíso perdido, entidade espiritual acompanhante, espiritismo e práticas ocultas, adesão em práticas maçônicas, negacionismo bíblico, determinação da salvação para terceiros, Jesus morreu para salvar anjos, Jesus morreu para vingar os 10 mandamentos, cenas bíblicas inexistentes, regras de saúde extra-bíblicas, regras de vestuário extra-bíblicas, profecias falsas e falhas, mentiras em nome de Deus. O que ele foi que ele falou? Se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta. Ele não pode ser um profeta mesmo. Ele não pode ser um profeta aqui, ó. Vou mostrar para vocês mais ou menos. Vejam essa foto. Isso aqui é o adventismo. Isso aqui é o adventismo. Não tem como um demônio e uma falsa profetisa conseguirem defender o evangelho de Cristo. Não tem como. Essa matemática não fecha. Não tem como colocar esses dois seres dentro de um lugar a qual eles não pertencem. Ok? Mas segue o baile, mais uma vez. O que ele falou, não fui eu, hein? Diz as escrituras, não pode ser um profeta. Então tá aqui, ó. Tudo pra você. Algumas. Isso aqui são só algumas. São só algumas. Algumas. Eu posso ficar aqui dias falando sobre isso. Só sobre contradições bíblicas de Ellen White. Dias. Vocês estão de brincadeira com a minha... Excelente, excelente. Vamos lá, faltam só mais 2 vídeos pra gente terminar esse vídeo. Que sei que tá sendo longo, mas é um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e vai compartilhar também. Obrigado pelos compartilhamentos. Cabais textuais e históricas que Ellen G. White plagiou alguns médicos, alguns administradores e tantos outros. Isso não é perigoso? Como é que Ellen G. White pode ser, não é, com muito respeito, no direito nós usamos uma expressão assim, ó, data máxima vênia, com o devido respeito. Isso não é perigoso, não é? Afirmar aí que ela é um espírito de profecia quando ela recebeu muitas informações de outras fontes e não deu crédito devido a essas fontes? Por favor, querido pastor Alexandre Ribeiro, a palavra é sua. Isso não é o tema geral do debate, sim, mas tudo bem. Isso eu acho que teria que ter um programa só para a gente Vamos fazer sobre isso. Quero muito ouvi-lo sobre plágios. Estou muito interessado em ouvi-lo sobre plágio. Walter Hale é um ex-pastor adventista. Tá. Ok? A igreja, depois disso, e antes também, a igreja ela tem documentos oficiais. Eu tenho esses documentos. Certo. Eu posso até enviar para o pastor Joaquim. Uau. Desmentindo toda a tese dele. E a igreja contratou pessoas especializadas também. Presta atenção no que ele vai falar. Depois, adventista. Depois não reclama, tá? Depois não reclama, falando, iroço dragão. Ouça o que ele vai falar. Depois eu vou mostrar um negocinho pra você. Tá bom? Ouça o que ele vai falar. Porque o adventista, o pastor adventista, essa safra de adventista, de pastores que saem do seminário, pelo menos nos últimos 20 anos aí, são pessoas que não têm conhecimento mínimo. Não são poucas vezes que eu recebo informações de pastores adventistas que saíram do seminário, que não fazem ideia de quem é Alexandre o Grande, de quem é Antíoco Epifânio. Só para você ter uma ideia. Quem dirá sobre sistema de plágio sistemático, sistêmico de Ellen White e comprovações históricas? Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. A igreja ela tem documentos oficiais. Eu tenho esses documentos. Eu posso até enviar para o pastor Joaquim. Desmentindo toda a tese dele. Desmentindo toda a tese dele. Pegou essa frase? Ele tem documentos oficiais desmentindo toda a tese do Walter Ray. Toda a tese do Walter Ray. Desmentindo. Ele tem documentos oficiais. Ok. E a igreja contratou pessoas especializadas e pegou parte dos escritos de Ellen White para avaliar, de fato, essas fontes.
Eu quero deixar um detalhe. Olha a cara do pastor Joaquim de Andrade. Olha o rosto dele. Fala se você não tem que ter estômago e paciência para ver um cara mentindo na sua cara, na frente da internet, para milhões de pessoas, na frente da internet, mentindo na sua cara. Olha só o nível de paciência. Mas pela expressão do pastor Joaquim, você vê que o debate já está caminhando para o final, ele já está, ó, sabe? Vai lá, segue o jogo. E pasme, a Sora White usou essas fontes, claro, como todo escritor inspirado usou. Paulo usou, Moisés usou. Os escritores inspirados usavam. Lucas não teve revelação, não teve sonho. A introdução do seu evangelho, ele deixa claro. Agora, hoje a gente está numa época de reconhecer direitos. Volta aqui. Lucas está na Bíblia, Lucas é canônico, Moisés é canônico, Paulo é canônico, Ellen White não é canônica. Ellen White não é mencionada na Bíblia. Os escritos de Ellen White não são mencionados na Bíblia. O nome Ellen White não é nem mencionado na palavra de Deus. Pelo contrário, se você for fazer uma compreensão, uma interpretação correta, ela é um dos representantes do inimigo com o evangelho de demônios. Todos os exemplos que ele falou, porque Lucas e Paulo, não sei o que lá, eles são canônicos. E o que eles disseram, independente se veio deles, se veio de escritos do Velho Testamento, independente, eles são canônicos. Ellen White está fora da caixinha. Tá? Fora da caixinha. Mas agora ele vem com olha o argumento do cara. Olha o argumento do cara. Isso é a qualidade do adventismo hoje. Reconhecer direitos. Naquela época existia muito pouco isso. Claro, e ela, Sora White, por vezes, ela orientou que esse crédito fosse dado, mesmo que pouco. Por quê? Veja só, ela está recebendo revelações. Ela vai começar a transmitir essas revelações. E foi orientado para ela estudar a literatura da época, para ela poder saber encaixar a mensagem que Deus estava revelando a ela. Agora, dizer que a Sora White estava naqueles dias, ali no século XIX, na metade do século XIX, que ela estava cometendo plágio, é um anacronismo. Totalmente é um argumento anacrônico. Eu não vim com esse documento aqui hoje, apenas uma mas eu tenho esse documento baseado naquilo que o Joaquim propôs. Do nosso... O Walter Ray, do qual ele mostrou a mentira branca, o livro A Mentira Branca, foi escancarado na frente do pastor adventista. O pastor adventista falou que foi refutar, que o Walter Ray foi refutar, que tem documentos sobre isso, refutando toda a tese do Walter Ray, né? White State, que é o departamento lá na Convenção Geral que cuida dos escritos de Ellen White, e uma pesquisa muito séria. Por vezes a Sora White conversava com líderes, presidentes da Convenção Geral, e dizia, olha, isso daqui precisamos dar o crédito, isso aqui é assim, funciona assim. Só que ela não tinha uma consciência disso daí. Ela foi orientada, entendeu? Então a gente tem que analisar o fato na época e não pegar um argumento, que isso é anacronismo. Eu pego hoje, claro, a gente pega um livro hoje, eu cito numa tese acadêmica, eu faço uma menção daquele livro e não cito. Mas eu sei disso. Então a pergunta, Sora White tinha essa consciência? Não. Claro, e ela, Sora White, por vezes, ela orientou que esse crédito fosse dado, mesmo que pouco. Por quê? Veja só, ela está recebendo revelações. Ela vai começar a transmitir essas revelações. E foi orientado para ela estudar a literatura da época, para ela poder saber encaixar a mensagem que Deus estava revelando a ela. Eu pego hoje, claro, a gente pega um livro hoje, eu cito numa tese acadêmica, eu faço uma menção daquele livro e não cito. Mas eu sei disso. Então a pergunta, Sora White tinha essa consciência? Não. Eu pego hoje, claro, a gente pega um livro hoje, eu cito numa tese acadêmica, eu faço uma menção daquele livro e não cito. Mas eu sei disso. Então a pergunta, Sora White tinha essa consciência? Não. Ellen White não tinha consciência de que ela estava roubando trechos e capítulos de livros inteiros de outras pessoas. Ela não tinha consciência disso.
Aí, o mentiroso do pastor adventista, ele pega a mesma pessoa que sobe nos portais da cidade eterna, que viu o Monte Sião, que visitou Enoque, que visitou os seres dos outros planetas, que viu como é o santuário celeste por dentro, que viu que Deus tem uma face verdadeira, que ouviu na língua de Canaã o dia da volta de Jesus. Essa mesma pessoa que predisse que todos os acontecimentos que já deveriam ter acontecido no século XIX eram de acordo com a vontade de Deus para a volta de Cristo, que as pessoas seriam comida de vermes. Essa pessoa que subia nesses lugares santos, que viu os anjos com cartões dourados entrando e saindo dos portões dos planetas e do céu. Essa pessoa não tinha consciência de que ela estava plagiando e roubando os escritos de outras pessoas, em muitos casos, pessoas que nem cristãs eram. Esse é o nível do esgoto do adventismo do sétimo dia. Essa é a qualidade da profetisa adventista. É uma mulher com todos esses poderes incríveis, poderes até para paralisar o corpo das pessoas, para conseguir fazer com que elas nem se movessem se a voz dela não permitisse. Mas ela não sabia que pegar um trecho, um capítulo, as frases, ou livros inteiros. Não, isso não era. Ela não tinha consciência disso. Muito bem. Ellen White não sabia o que estava plagiando. Essa é cômica, para não dizer outra coisa. Ellen White sobre não ser a criadora dos livros de Deus. Vamos deixar claro o que ela disse. Os livros maiores, patriarcas e profetas, plagiado. Grande conflito, plagiado. Desejado de todas as nações, plagiado. Devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para este tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Veja o que ela disse. A irmã White não é a criadora desses livros. Então, como que ela não tinha consciência de que se ela estava copiando ou não, se ela foi literalmente direta, dizendo a irmã White não é a criadora desses livros. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. E, olha, eu vou falar para você, você é adventista, plágio ou não plágio, o problema não é nem copiar. A gente entra nessa história de copiar. O problema não é o plágio. O problema é ela mentir na tua cara e falar que o que ela copiou de um livro veio de Deus. Aí você precisa ser muito, mas ser muito bobo para acreditar nisso. Ela mentindo na sua cara, falando que veio de Deus, sendo que foi plagiado. Eles contêm a preciosa e consoladora luz que Deus deu graciosamente à sua serva para entregar ao mundo. Aqui, ó, ela falou. Não veio de outras pessoas. Tem mais um. A Ellen White, a voz que ditava as palavras do livro. Assim que pego minha pena, não fico em dúvida sobre escrever. É tão claro como uma voz falando comigo, mais uma vez. Não veio de terceiros, não. Veio de uma voz. Uma voz falou para ela. Mais uma. A origem dos escritos de Ellen White. Esses livros contêm uma verdade clara, direta. E o que, adventista? Inalterável. Você não pode trocar o que Ellen White falou. Você não pode alterar o que ela disse. E certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm, preste atenção, adventista, a instrução que eles contêm não é de produção humana. Então ela tinha noção do que era uma coisa que era produzida por um ser humano, o que era de terceiros, o que vinha de Deus. Ela sabia disso. Tá aqui, ó, a explicação dela. Não, mas ela não tinha consciência disso. Não tinha. Tá aqui, o marido da Ellen White. O que o marido da Ellen White falou? Se a senhora White extraiu os fatos de uma mente humana, ou seja, se ela copiou de outras pessoas, se outras pessoas falaram para ela, se as assistentes fizeram por ela, se ela não é a originadora desses escritos, o marido da Ellen White disse o seguinte: ela o fez em milhares de casos. E se isso veio de gente humana, de seres humanos, em um único caso, ela fez em milhares de casos. E Deus não lhe mostrou essas coisas que ela escreveu nestes testemunhos pessoais. Isso foi o marido dela. Life Sketches, Ancestry, Early Life, Christian Experience, and Extensive Labors of Elder James White and his wife, Mrs. Ellen G. White. O marido da mulher falou isso.
se ela copiou em um único caso, se ela pegou informação em um único caso, se ela copiou e plagiou de um único caso, ela o fez em milhares de casos. Vamos lá, apenas alguns autores plagiados por Ellen White. Tá aqui a lista para você, tira a foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada coluna dessa aqui. Isso aqui é só um trechinho. Só um pouquinho. Tem mais, dá pra encher umas 5 páginas dessa aqui, ó. Mas não. O Hiroshi Dragão contra a Mulher, né? O Rodrigo tá falando. Tá bom. Eu tenho aqui só alguns livros. Isso aqui, gente, eu tô fazendo uma versão micro do micro. Isso aqui é só alguns, tá? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 documentos aqui. Quem quiser esses documentos, quem quiser qualquer um desses documentos, entre em contato comigo. E o Descortinando Adventismo, vai em descortinandoadventismo.com.br, tem disponível para você. Qualquer outro desses documentos aqui, entre em contato comigo. Ok? contato@paraquepossamos.com.br. Tem mais. Só sobre plágio de Ellen White, eu tenho mais de 200 títulos específicos e documentados. Mas Hiroshi o Dragão contra a Mulher. Logo em breve nós vamos fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo e vou colocar uma entrevista que eu fiz com um cara chamado James Wagner. E o James Wagner, ele foi advogado e amigo do Walter Ray, que foi o autor da Mentira Branca. White Lie. E nós tivemos uma conversa longa, mais de 2 horas de conversa, um papo excelente, falando sobre como aconteceu toda a questão das provas da Mentira Branca com relação à Igreja Adventista. O que a Igreja Adventista fez? Horas bolas, o que a Igreja Adventista fez quando descobriu o Walter Ray, a Mentira Branca e todas as coisas? E nessa tela aqui você vê alguns dos documentos oficiais da comissão secreta da Mentira Branca. E que os adventistas no Brasil não fazem ideia. Não fazem ideia. Então nós temos aqui as cartas, as declarações oficiais da igreja, intramuros, dentro daquele espaço controlado de uma comissão, onde as pessoas estavam falando, os líderes da igreja adventista falando para o Walter Ray e para os advogados, para o James Wagner, para eles, não fala nada não, deixa com a gente vai falar, fica tranquilo que a gente conversa. Você lembra daquela conversa de Herodes, chamando os 3 reis para falar assim, olha, vão lá procurar e voltem aqui para me dar a localização do menino. Voltem aqui, me contem. Foi exatamente isso que eles fizeram. E são documentos assinados, viu? A mão dos caras da época lá em como se chama? Esqueci o nome da cidade. Na reunião onde eles estiveram, Glacierville. Em Glacierville, lá dentro da reunião deles, da comissão de Glacierville, sobre os plágios de Ellen White, tem muito documento assinado, gente. E eu vou falar uma coisa. Dentro desse contexto todo de Ellen White, a Igreja Adventista teve uma oportunidade tremenda de se transformar numa igreja verdadeira. De fato, numa igreja cristã. Mas esse momento específico foi mais uma oportunidade que eles abriram mão. Portanto, meu amigo, falar para esse pastor adventista que foi nesse debate aí, qualquer documento que você tem aí, eu realmente espero que você tenha esses documentos, porque os documentos que o seu presidente, Neil Wilson, assinou, os documentos que todos os que participaram da comissão secreta sobre o Walter Ray participaram e assinaram, todos eles, as atas de comissão, as declarações oficiais, todas elas estão conosco, a gente tem essas informações. E nós vamos tornar público para os adventistas no Brasil. Você pode ter certeza disso. Mas vai chegar na hora certa. Churrasco bom, a grelha, você precisa estar no tempo certo, na temperatura certa. A gente só está esperando ajustar. Tá bom? Vamos lá. Por último, cereja do bolo. Se nós temos um profeta moderno, e nós adventistas cremos que essa profetisa Ellen White, obviamente que um dos testes é o que ela fala está em concordância ou não com a Bíblia.
Então, lendo os escritos dela, estudando aquilo que ela escreveu, através dos livros, periódicos, Então revistas, ela é infalível, pastor Alexandre Ribeiro, que a Bíblia é infalível. a Ellen sua G. mensagem, White, se em ela, suas profecias, é infalível? se eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela não foi revelada, ela não foi inspirada por Deus. Então ela é Se ela infalível. foi inspirada por Deus, ela está partindo do pressuposto bíblico. O que ela escreve está de acordo com a Bíblia. Então ela é infalível, pastor Alexandre Ribeiro, que a Bíblia é infalível. A Ellen sua G. mensagem, White, Olha, se em ela, suas profecias, é infalível? olha só, quantas perguntas, você percebe? Quantas e quantas perguntas, quantas oportunidades passaram na frente desse homem para ele colocar Cristo em primeiro lugar, para ele abandonar Ellen White, ou para pelo menos, colocar Ellen White dentro de uma posição humana completamente simples e sujeita a erros teológicos, erros históricos, erros interpretativos, colocar Ellen White na posição como qualquer outro ser humano, qualquer outro escritor, qualquer outro autor, de qualquer outra igreja. Ele teve as oportunidades passaram na frente dele publicamente. Foram pelo menos 4 grandes oportunidades, e a última, a pá de cal, a última pá em cima desse debate foi oferecido pelo mediador desse debate com um excelente questionamento. Ellen White é infalível. Os escritos são infalíveis, a pessoa é infalível, as profecias são infalíveis, e ele não dá o braço a torcer. O herege se mantém com a herética, o herege se mantém com a falsa profetisa, a falsa igreja continua mantendo o falso profeta. Esse é o adventismo do sétimo dia. A resposta seria simples. Irmão, querido mediador desse debate, mediador do debate, infalível é só a palavra de Deus. Olha que resposta. Eu estou falando como adventista que fui durante 40 anos. Eu nem no meu período mais, vamos dizer assim, intenso na igreja adventista do sétimo dia, eu responderia as perguntas que foram feitas nesse debate da forma como esse indivíduo respondeu. Sabe por quê? Porque se você quer se mostrar como uma igreja cristã, isso aqui é uma dica, isso é uma dica. Uma dica para a igreja adventista, simples. Se você quer se apresentar como uma igreja cristã, você precisa colocar Cristo em primeiro lugar. Não tem como. Não tem como você trazer... Você sabe, nas Olimpíadas só tem o pódio, né? O pódio tem o primeiro, tem a medalha de bronze, terceiro, medalha de prata e medalha de ouro. E existem níveis diferentes no pódio. E é proposital, porque um chegou em primeiro, o outro chegou em segundo, o outro chegou em terceiro. Então, você tem um pódio, na nossa interpretação cristã, você tem um pódio que tem as 3 posições iguais, equalitárias. Você tem uma posição para Deus Pai, para Deus Filho e Deus Espírito Santo. A questão do adventismo é que ele cria um outro pódio que sobe, que é um 4º pódio, e que está no mesmo nível. No mesmo nível. E você coloca Ellen White em cima desse pódio. Então, as oportunidades que passaram na frente desse indivíduo nesse debate foram riquíssimas para apresentar para o mundo uma igreja adventista que coloca Jesus Cristo, o Evangelho, acima de qualquer coisa, acima de Ellen White. Onde Ellen White não é infalível, onde Ellen White sim cometeu erros interpretativos, onde Ellen White sim cometeu falsas profecias que não se cumpriram, onde Ellen White sim fez previsões que nunca deram em nada, onde ela entendia a salvação e Cristo através de um trauma, de um desapontamento que aconteceu em 1844, que causou um efeito dominó terrível na vida dessa mulher. E que houveram sim coisas que ela possa ter escrito dentro de um contexto literário, que sim, ela apontou para Cristo, que sim, ela falou sobre os milagres de Jesus, que sim, que ela falou que Jesus salva. Existem coisas ali, olha só como uma participação de um adventista, pastor adventista, deveria ser num debate. Irmãos, Ellen White sim escreveu coisas muito boas, muito positivas. Está aqui alguns exemplos, onde ela aponta para a cruz de Cristo, onde ela faz isso, mas sim, existem coisas que ela escreveu que são exatamente opostas à ortodoxia cristã. Nós entendemos isso, nós entendemos que essas interpretações são distintivas da igreja adventista, mas isso não a coloca num pé de infabilidade.
Sabe, você olhar para você mesmo, para a sua organização, para a sua igreja, para a sua congregação, para os membros que pagam o seu salário, pelo amor de Deus. Que pagam o seu salário. E você olhar para essas pessoas de forma clara, de forma limpa, e falar assim, gente, Ellen White acertou aqui, mas Ellen White errou aqui. Ellen White acertou nesse ponto, mas olha aqui, irmãos, infelizmente, Ellen White escorregou nesse ponto aqui. Na igreja tem um entendimento diferente hoje sobre isso. Infelizmente, ela errou. Ela era humana. Ela escreveu algo dizendo que vinha da parte de Deus, mas, irmãos, ela teve uma percepção errada nesse assunto. Sabe o que é ser honesto? Sabe o que é ser sincero? Ser transparente? Sabe, esses dois pastores que estão aí como debatedores, o mediador e o pastor, o meu amigo Joaquim de Andrade, eles estão ali representando e lutando pelo evangelho de Cristo. Agora, uma das coisas que esses dois homens, esses dois pastores evangélicos, teriam o maior prazer de ouvir e de receber um pastor adventista, é falar o seguinte, olha, infelizmente, irmão, o senhor está correto, não, a gente não pede Ellen White para a profissão de fé. Ellen White não é importante para a salvação, irmãos. Não faz parte disso, mas sim, ela é uma representante importante da nossa história, e algumas pessoas acreditam que ela é profetisa, outras não, mas dentro da nossa igreja está tudo certo, porque o foco é Jesus Cristo. Dentro da igreja adventista está tudo ok, porque se você não acreditar em Ellen White, isso não vai alterar em absolutamente nada a sua fé em Cristo, sua fé na cruz e na graça, e na salvação exclusivamente através do sangue de Jesus Cristo. Isso é você ser transparente. Eu não preciso ficar dando voltas aqui. Seria uma alegria para esses dois pastores evangélicos agora nesse debate, olharem para um pastor tendo uma postura, tendo uma coluna ereta, em favor do evangelho, em favor de Cristo, e não essa safadeza que esse indivíduo fez em colocar Ellen White como um ser infalível, uma pessoa infalível, os escritos infalíveis, as profecias infalíveis. É um absurdo. E eu falo para você, pastor Adventista Sétimo Dia, a água está subindo. Sabe por que a água está subindo? Porque o racha no adventismo já é real. E vocês vão ter que escolher qual igreja vocês vão querer ser. Uma igreja sectária, uma igreja pseudo-cristã, que continua agarrada em Ellen White exatamente como esse indivíduo fez, ou se vocês vão agarrar a cruz de Cristo. Porque não tem opção. Não tem um quarto pódio. Não tem uma quarta posição. Só tem 3 posições, não tem 4. Eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela É infalível, pastor Alexandre Ribeiro, que a Bíblia é infalível. Ellen G. White, em suas profecias, é infalível? Se eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela não foi revelada, ela não foi inspirada por Deus. Então ela é Se infalível. ela foi inspirada por Deus, ela está partindo do pressuposto bíblico. O que ela escreve está de acordo com a Bíblia. O que ela escreve está de acordo com a Bíblia. Eu mostrei aqui para vocês. Isso aqui é só uma página, é um resumo. É um resumo. Tá aqui, ó. Todos eles foram provados e reprovados e comprovados e comprovados e recomprovados dentro do canal. Todos esses pontos aqui e muitos outros. Por fim, vem o vídeo Dentro da igreja adventista. sobre sucessão profética dentro da igreja adventista, se isso é possível. Eu falo de cara, isso nunca vai acontecer, porque Ellen White não permitiu que isso acontecesse. Ellen White diz que os escritos dela são até o fim. Agora, como pode um movimento, que a igreja se apresenta como um movimento, como pode um movimento falar que acredita em que não é sensacionista, sendo que eles acreditavam que Jesus voltaria no tempo deles, que eles eram os últimos profetas, e pregaram a volta de Jesus no tempo deles? Como é que pode uma igreja adventista Sétimo Dia que fala assim, não, nós não somos sensacionistas, mas que é toda a sua teologia baseada no século XIX, onde eles acreditavam que Jesus voltaria no século XIX, não no século XXI, enquanto você está no seu telefone. Então, última parte, para fechar esse vídeo. Que tem o dom de profecia além da senhora Ellen White? Não conheço. Então, existe. mas Não não é conheço. paradoxal Não isso? existe. Não, veja só. Ela é exclusiva? Veja Sim, só. só ela Perigoso, tem esse dom. é Só perigoso. ela. Vamos pensar. Perigoso. Volta só um ponto na questão do infalíveis. Eu esqueci de mostrar esses 2 textos para vocês. Ellen White, sobre os escritos dela serem infalíveis. Ela falou isso? Óbvio que falou.
Em meus livros, a verdade é declarada protegida pelo assim diz o Senhor. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração de mente de forma infalível, tanto quanto a lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Ou seja, os livros de Ellen White, os escritos de Ellen White, são equivalentes às tábuas de pedra do Monte Sinai de Moisés. Isso foi o que ela disse. E foi confirmado pelo pastor adventista. Ah, mas Ellen White não está equivalente. Não, ela é infalível. É infalível. Não, nós não colocamos Ellen White. Ela é infalível. Vocês não estão entendendo essa conversa. De novo, Ellen White ameaça as pessoas que não acreditarem nas visões escritas dela. O que ela disse? Vi visão. O estado de alguns que estavam na verdade presente, mas desprezavam as visões. O meio que Deus escolheu para ensinar. As visões dela. Em alguns casos, aqueles que erraram da verdade bíblica. Vi que, ao se oporem às visões dela, no caso, eles não estavam se opondo ao verme, ao frágil instrumento pelo qual Deus falava, no caso ela, mas contra o Espírito Santo. Vi, de novo, visão, que era algo pequeno falar contra o instrumento, mas perigoso lutar contra as palavras de Deus. Ou seja, os livros dela, o que ela fala, os sonhos, as visões, tudo isso é palavra de Deus. Tudo isso é palavra de Deus. Ela colocou isso. Não que Ellen White, não que Ellen... Não está no mesmo nível. Está aqui, ó. Pastor falou, ela falou, os documentos estão falando. Como é que você fala? Como é que você não chama de seita uma igreja, entre aspas, que equivale o seu profeta a Jesus Cristo, as palavras de Deus e ao Evangelho? Como é possível? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Ellen White. Ah, pela madrugada. E vamos pensar aqui, ó. Deus pode falar conosco de diversas formas. Eu creio nisso, eu também não sou sensacionista. Diversas formas. A gente não... Como que a gente vai limitar a atuação de Deus? Isso. Então, por exemplo, tem pessoas que recebem sonhos, visões, a respeito daquilo que já está revelado na Bíblia e até nos escritos de Ellen White. Eu conheço várias pessoas. Ou seja, ele está afirmando que tem gente na igreja adventista tendo sonhos com os escritos de Ellen White. Gente que está tendo sonhos e revelações através dos escritos de Ellen White. Gente, vocês não estão entendendo o que está virando o Adventismo do Sétimo Dia. Vocês não estão entendendo o que está virando o Adventismo do Sétimo Dia. Está virando o lodo do lodo. Segue o jogo. A igreja aceita essas que tivesse pessoas? Não, veja. Agora, dizer se eu tive um sonho, Deus pode ter me levado a conhecer a verdade por meio de um sonho. Ela pode ser de uma chamada visão. de profeta? Claro dentro da que igreja? não. Ah, tá. Pelo simples motivo. Quando alguém recebe o dom profético, isso é reconhecido. Então os dons são visto. para hoje, menos o dom profético? Não, o dom profético, se Deus achar por bem levantar outro profeta, A igreja vai aceitar. aí nós vamos avaliar. Se Deus, olha a cara do mediador. Olha a cara do mediador. Sabe que eu aplaudo de pé esses dois guerreiros do evangelho, o mediador e o pastor Joaquim de André, porque eles levaram. Eu vou te falar uma coisa. Foi um banho de heresia, foi um banho de mentira, um banho de heresia, como eles nunca viram, provavelmente, antes um pastor de... Eu vou falar uma coisa, com todas as diferenças que eu tenho em termos de teologia com o Ezequiel, o pastor Ezequiel, eu vou falar uma coisa, o pastor Ezequiel, quando vai para o debate, ele não, como posso dizer, ele não é um cara, um trem desgovernado, do ponto de vista assim, gente, eu não vou olhar para os lados e ver os absurdos. Tem absurdos, ele mesmo disse que você, não, realmente, isso é um erro, ter que colocar a Ellen White como profissão de fé. O Ezequiel Gomes assumiu isso num debate com o pastor Joaquim de Andrade. Existem pessoas, deixa eu falar, existem pessoas que defendem o adventismo, mas mesmo com todas as diferenças teológicas, eles não se jogam no poço profundo de Ellen White. Eles tentam utilizar a Bíblia e fazer interpretações de todas as formas possíveis para defender o que eles acreditam, que óbvio veio de Ellen White, mas eles tentam fazer uma camuflagem bíblica em cima disso, e de forma, eu vou considerar aqui, eu vou até dar o braço a torcer de forma honesta,
Pela madrugada. Olha a pergunta. Então você não é cessacionista, mas se vier um novo profeta, a igreja... Não, nós vamos avaliar. Engraçado que ele fala assim, se Deus... Ele vai dizer, se Deus levantar um novo profeta, nós vamos avaliar. Nós vamos analisar. Nós vamos analisar para ver se Deus está certo. Não é verdade? Mas Ellen White teve sonhos e visões. Mas pode ser profeta? Não, não pode. Mas Ellen White recebeu a palavra de Deus, mas pode fazer. Se levantar o outro, pode? Não, a gente vai analisar. Olha o rosto, gente. Olha a situação. Olha o que é o adventismo do sétimo dia. Mais uma vez para você. A igreja vai aceitar. Aí nós vamos avaliar. Não, o dom profético, se Deus achar por bem levantar outro profeta, A igreja vai aceitar. aí nós vamos avaliar. Gente, esse é o adventismo. É isso aí. Essa bagunça. Tá bom. Pra gente terminar esse vídeo aqui, tirar aqui agradecer 1h45. Espero que você tenha acompanhado esse vídeo. Quero deixar aqui um agradecimento à Rádio Unidade, tá? Rádio Unidade. Obrigado aí por esse debate e pela exposição que foi feita, mais uma vez, do que a gente fala aqui nesse canal todos os dias. Rejeite Ellen White, aceite Jesus Cristo. Rejeite Ellen White, aceite Jesus Cristo. Um abraço para o meu amigo Wagner Omos, um abraço para o meu amigo Gleison Pércio, um abraço para a Lilian Chamada por Deus, Bianca, a Ariana, Débora Buffoni, quem mais? Tem tanta gente aí fazendo... o pessoal do... Eu não posso falar o nome de outras pessoas que têm canais na internet, mas todos vocês aí que sabem quem vocês são, que não podem ser mencionados, um abraço. Todos que entram em contato comigo pelo WhatsApp, que falam comigo, que conversam, todos vocês que me enviaram centenas de cartas aí, só no mês passado, centenas de cartas de desfiliação do Adventismo, estão encontrando no Evangelho e a Graça de Cristo em uma igreja saudável ou em nenhuma igreja. Estão vivendo um momento de, vamos dizer assim, um momento sabático. Olha só, momento sabático para refletir, estudar a palavra de Deus. E se for da vontade de Deus você voltar e participar de uma comunidade, com certeza o Espírito Santo vai falar com você. Um abraço a todos, um abraço ao querido pastor Joaquim de Andrade. Pastor, parabéns. Foi talvez um dos debates que você falou menos e que você falou mais alto. Você falou menos e falou mais alto, em nome do Evangelho de Cristo. Tá bom? O que mais aqui? Eu tô passando aqui no meu WhatsApp para mandar um abraço. Pro Jorge. Poxa, como eu vou esquecer do Jorge? Eu quero mandar um abraço também pro meu amigo Daniel, que vive na Ponte Aérea, sabe de quem eu tô falando, Daniel, da Ponte Aérea. Luiz Adventista. Vamos dar um abraço pro Tony, vamos conversar hoje, Tony. Vamos dar um abraço pro pastor Edson Nunes também. Tanta gente, nossa, pastor William, ex-adventista, que tem um canal falando sobre catolicismo. Ele agora se tornou católico, ex-adventista, mandar um abraço para ele também. Outras pessoas, tem 2 pessoas que estão agora na igreja presbiteriana. Um abraço para vocês também. É um casal, não posso dizer o nome. Uma pessoa agora que passou por uma comissão difícil, não vou dizer o nome dela também, mas sabe que a gente está orando por vocês. Quem mais? Pastor João Flávio Martinez, claro, como sempre, um abraço para vocês. Meu amigo João Deboni. João, estamos orando por você também. Tenha paz, tenha paciência. Esse processo vai passar, Deus é contigo. Paulo César, Everton, o Vinícius, do nosso último bate-papo. Pastor Francisco Belvedere. Nossa, quanta gente. Essa lista vai longe. Pastor Michael Santos, pastor André Garcia, da Igreja Batista Sétimo Dia. Um abraço para vocês, Mari, nossa, Antônio Júnior, galera toda do grupo da FAF, todo mundo, nossa, é muita gente, muita gente. Um abraço para vocês todos e que Deus abençoe a vida de vocês. Esse foi um vídeo para a gente ver com os nossos próprios olhos, ouvir com os nossos próprios ouvidos, ver documentações, refutações, para que você rejeite Ellen White e aceite Jesus Cristo sempre na sua vida. Que Deus acompanhe e guarde você e sua família em nome de Jesus. Amém.